Olá, boa tarde a todos. Eu vim aqui nessa tarde de hoje para compartilhar uma palavra do Senhor que tem ardido em meu coração, que vai falar sobre criação de filhos, né? Isso é um tema que eu tenho ouvido muito, porque eu tenho buscado muito passar a ter conhecimento na criação, né, para a criação dos meus filhos. E eu acho que isso é um tema e deveria ser a busca de todo pai, né, porque não existe, né, uma receita de bolo para criar filho. Cada criança tem uma forma diferente de ser e cabe a nós pais termos uma conduta na criação dos nossos filhos, né? Então eu queria falar um pouco sobre um profeta que negligenciou a criação dos seus filhos, e os seus filhos não seguiam o mesmo passo do pai dele, né? E vai estar lá em Samuel, no 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 12 e 13, que fala assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na cadeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto tirava o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ali a Siló. Né? Aqui está fazendo um relato sobre os filhos de Eli, né? Ele era o que? Sacerdote da casa do Senhor. E os filhos dele, que se chamavam Ofni e Finéias, sobre a conduta negligente do sacerdote Eli, do seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio, né? E nós podemos também dar outro exemplo aqui, que foram os filhos de Samuel, né? Samuel foi um profeta tremendamente usado por Deus também, que infelizmente negligenciou a criação dos seus filhos, e os seus filhos não seguiram os mesmos passos do pai. E a gente vê no tempo de hoje muitos pastores, muitas mulheres de Deus, né, que têm criado seus filhos aí, e infelizmente, por um motivo ou outro, os filhos não seguem o mesmo passo dos pais. Na palavra do Senhor nos diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não desviará dele. E ainda que se desvie, ele sabe o caminho para retornar, né? Ainda que se desvie não é uma certeza, é uma possibilidade. Então aquele que cria os filhos conforme a vontade do Senhor, segundo a luz de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, os filhos eles tendem a ser bem-sucedidos, e homens de fé, mulheres de fé, tremendamente usados por Deus, né? Mas de que forma que a gente pode negligenciar a criação dos nossos filhos? Naquele tempo, o sacerdote Eli, ele tomava conta, né? Ele era sacerdote, tomava conta da obra do Senhor, das coisas de Deus, dedicava a obra do Senhor, assim como Samuel também. Só que esses homens, eles negligenciaram a criação dos filhos, como? Dedicando mais tempo para cuidar da obra do Senhor do que para os seus filhos, né? Os filhos não foram criados, não nasceram para ser criados pelo mundo, ou da forma que eles bem entenderem, né? Ou no seu desenvolvimento conhecerem. Não, a paternidade e a maternidade, ela é essencial para que os filhos eles cresçam dentro dos princípios do Senhor. E nos dias de hoje nós temos visto muitos pais que permitem os seus filhos viver da forma que quer, né? Muitas vezes a mãe até está dentro de casa, trabalhando em casa, mas permite a criança estar lá no celular, no YouTube, vendo o que quer, a hora que quer, não tem regras, não tem horário para nada. Então, como que a mãe ou o pai vai exercer autoridade sobre um filho se eles não têm uma conduta, não têm uma regra, né? Os filhos fazem da forma que quer. E aí que entra as questões que envolvem as crianças, falando emocionalmente agora, né?
eu não sou psicóloga, mas eu tenho estudado, né? Eu tenho filho e eu preciso aprender condutas melhor para criar o meu filho. Por exemplo, a criança que fica muito em celular, fica muito na internet, né? Faz o que quer, come a hora que quer, dorme a hora que quer. Essa criança, ela não tem assim, como pode dizer, não tem horário, né? Faz na hora que quer o que quer. Aí quando a mãe vem querendo que a criança faça, um exemplo, vai tomar seu banho, a criança esberra, a criança grita, a criança tem condutas, né, de irritabilidade, o que a mãe faz? A mãe grita na mesma altura que o filho, então acaba tendo que um embate entre mãe e filho por uma conduta que foi mal resolvida no decorrer da criação. E a gente vê também, meus irmãos, muitos pais que tiveram, né, a sua infância um pouco difícil, conturbada, às vezes foram abandonados, e isso, se esse ciclo, né, de abandono, de agressão, de negligência não for encerrado em um momento da vida desse pai, ele tende a levar para a vida dos seus filhos e assim sucessivamente, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos reconhecer muitas vezes onde nós temos errado na criação dos nossos filhos, porque a gente escuta, né, pais, pastores, enfim, que têm um ministério e que os filhos não estão seguindo os mesmos passos. Então a gente precisa olhar para a trajetória, né, desde quando essa criança nasceu, o que nós fizemos porque nós temos parcela de culpa, sim. Se a gente não reconhecer os nossos erros, nada poderá mudar. Deus, ele só vai agir quando a gente entende que a gente está errando na criação dos nossos filhos, né? Então, quando a gente reconhece isso, algo vai mudar, né? O Espírito Santo, ele se move quando a gente reconhece, quando a gente reconhece as nossas falhas, quando a gente pede ajuda. Então, não há nada impossível para Deus. Mas aí nós escutamos pais dizendo que não está sabendo como lidar com os filhos, porque o filho não obedece, porque o filho grita, porque o filho às vezes é violento. E aí essa é a pergunta: como que você criou o seu filho? À base de grito, à base de violência, embaixo de sempre estar apanhando quando faz alguma coisa errada? Existem pais de todo tipo, né? Vou falar dois tipos de pais aqui. São os pais permissivos, são aqueles pais que vê tudo acontecendo, as coisas acontecendo ao seu redor e os filhos fazendo coisa errada e ele não vai lá corrigir, né? Existe também o pai que é autoritário, ou a mãe que é autoritária, quer que o filho faça da forma dela, na hora dela. E esses dois tipos de pai vai gerar consequências no coração do filho, na criação do filho. Então, o que nós temos que fazer? Dar um basta nessa forma que nós fomos criados no passado, para que nós venhamos fazer de forma diferente, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus para conduzir a criação dos nossos filhos. Eu vou dar um exemplo aqui, lá no livro de Daniel, que vai falar que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, né? O povo de Judá foi levado, os israelitas foram levados para a Babilônia, né? Para ficar no cativeiro, foram 70 anos de cativeiro. E Daniel e os seus amigos era um povo diferente e separado, porque eles não se corromperam, eram crianças que foram criados segundo o direcionamento de Deus. Aqui na Bíblia não relata quem são os pais deles, né? Mas eu creio que foram guardiões da infância de Daniel e de seus amigos, porque quando eles foram para a Babilônia, o rei pediu que separasse os rapazes mais fortes e inteligentes e que tratasse ele com alimentos, os banquetes do rei, que eram servidos para o rei e era apresentado para os deuses. Porém, Daniel e seus amigos, eles preferiram não se contaminar com os manjares do rei. E falou, né, pro guarda lá que fazia o serviço do rei para servir eles alimento, falou assim, eu quero pedir você que a gente possa se alimentar apenas de verduras, né, de frutas, e não com esse tipo de comida que era o banquete do rei. E ele falou que ele não poderia fazer isso, porque senão eles iam emagrecer, né, e
E o rei ia cobrar dele. Daniel não confiou em Deus, falou assim, não, pode dar, daqui 10 dias você vê a diferença entre eu e os que estão comendo o banquete. E de fato, meus amados, Deus honrou Daniel e seus amigos. Então, eu entendo que se Daniel teve essa atitude, se Daniel preferiu não se contaminar com os manjares do rei, é porque ele tinha uma convicção dentro do coração dele. E essa convicção vem de quê? De uma criação de amor, uma criação de compromisso, uma criação em que os pais sabiam lidar com todo tipo de situação, porque eu creio, claro que tem situações na nossa vida como pais que às vezes no momento a gente não vai conseguir contornar, mas não é gritando, não é batendo, não é, meus amados irmãos, batendo, gritando que a gente vai conseguir resolver a situação. É aos pés do Senhor, é buscando a Deus. E aí entra o tempo com os nossos filhos, né? Eu escutei há um tempo atrás uma frase, né? Uma mensagem que falava assim, que os nossos filhos, eles precisam da nossa presença. A nossa presença hoje representa a presença de Deus. Por quê? E é uma presença que eles vão levar pro resto da vida. Mesmo quando eles não estiverem mais próximo de nós, eles vão lembrar, né? Vai estar sempre no coração deles ali a nossa orientação, a nossa forma de conduzir eles, né? Nas decisões, eles vão sempre lembrar da forma que nós ensinamos eles a ser. Então, é sobre isso. E por mais que nós temos pais que eu sei que não tem tempo de estar com o filho o dia todo, que às vezes trabalha, mesmo esses pais que trabalham, dedicando tempo para o seu filho à noite ou no final de semana, né, escutando o filho, perguntando como que o filho está, o que que ele pensa, o que que ele sente. Nós precisamos fazer parte da vida dos nossos filhos e nós precisamos fazer isso hoje, porque se a gente não faz, os nossos filhos não vai ter uma referência de pai, e a presença do pai e da mãe representa a presença de Deus, né? Então não adianta a gente chegar lá na frente e ver que os nossos filhos não estão seguindo os nossos caminhos e ficar se perguntando aonde que eu errei, né? Vamos hoje parar para refletir a forma que nós estamos conduzindo a criação dos nossos filhos, para que lá no futuro a gente não fique questionando a Deus, porque muitas vezes a gente culpa o Senhor, né, por questões que a gente vive ou porque os filhos não seguiram os mesmos caminhos, e sendo que você era uma pessoa de Deus. Ei, escute, sendo uma pessoa de Deus, nós precisamos ter orientação do céu para a criação dos nossos filhos. Nós precisamos nos preparar para criar os nossos filhos, não é de qualquer forma, né? Então, mas infelizmente, né, nós estamos vendo aí uma geração de muitos jovens tendo filhos assim, sem preparação, né, sem ter um direcionamento, sem ter uma estabilidade emocional. Então, assim, o coração da gente fica o quê? Aflito por essa geração que tem vindo aí. Mas, por mais que nós ficamos aflitos pelo próximo, que é normal, nós precisamos hoje também estar olhando para dentro do nosso lar e compreendendo, né, as questões que nós já passamos e que a gente pode resolver, ao invés de nós ficarmos, como eu posso dizer, ao invés da gente ficar se culpando ou a gente ficar culpando a forma que nós fomos criados, né? Vamos resolver a nossa criança interior para assim a gente ser protagonista da nossa história e ser um guardião da vida dos nossos filhos, né? Para que a gente possa fazer a diferença aí nas gerações que virão. Os nossos filhos representam uma geração. Quando nós carregamos uma criança no nosso ventre, essa criança está representando uma geração, porque ela vai levar para a sua geração o que ela aprendeu do que você passou para ela, né? Se você passou questões positivas, ela vai ser positiva, ela vai ensinar coisas boas para os filhos delas e assim sucessivamente, né? Então, e assim, eu queria apresentar aqui 2 livros que eu tô lendo. Não estou fazendo propaganda para ninguém, mas é algo que tem me ajudado e eu creio que se você tiver interesse, você também pode ser
bem ajudado também na direção do Espírito Santo do Senhor na leitura desse livro aqui, ó, Guardiões da Infância, com a doutora Flávia Luz Vaz. Ela é uma psicóloga, uma mulher de Deus, que tem falado muitas coisas geradas do coração de Deus para a vida nossa hoje como pais. Né? Nós não somos só pais, nós somos guardiões. Quando nós colocamos uma criança no mundo, essa criança ela não necessita, né, só de alimento, de uma boa escola, de uma boa vida. Ela precisa de ser direcionada, ela precisa de ser ensinada no princípio da palavra de Deus. Porque não existe, meus amados, um caminho que leve à salvação dos nossos filhos e uma vida regada das bênçãos do Senhor, se não for através do princípio da palavra de Deus. Nós somos um projeto perfeito do Senhor. O Senhor nos criou nos mínimos detalhes. Antes mesmo de estar no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos chamou pelo nome. Lá no livro de Salmos, no capítulo 139, vai nos dizer que antes o nosso corpo ainda informe, o Senhor ele desenhava cada detalhe, o Senhor conhecia cada ossinho, cada detalhe do nosso corpo. Então, o projeto de Deus na nossa vida ele é perfeito. A nossa genética ela é perfeita. Né? O DNA de cada um é único e é perfeito. Então, quando a gente vê, né, as crianças crescendo, virando adultos, jovens que acabam se perdendo na vida, foi porque foi criado de uma forma que não deveria. Né? Porque o projeto de Deus, ele é perfeito, ele é bom, ele é agradável, né? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos nos atentar para a forma de criação, e este livro aqui é um dos livros que eu sugiro para que vocês possam estar lendo. E tem esse também aqui, como Flashes, que é do Luciano Subirá e da Kelly. Também fala sobre criação de filhos, dá vários exemplos da Bíblia. Ambos os livros, eles têm base na palavra do Senhor, né? E orientação aqui de um psicólogo e aqui de pastores que conduziram seus filhos nos caminhos do Senhor e filhos que estão, né, são bem-sucedidos. Então, o principal, né? A palavra do Senhor. Ali são livros que nos ajudam, mas esse aqui é o princípio de tudo. É daqui que você vai trazer a clareza de que você está criando o seu filho não para este mundo, né? Mas para herdar o reino de Deus. Nossos filhos não são daqui, nós não somos daqui. E a palavra de Deus, ele vai nos direcionar. Tudo que foge da palavra do Senhor, a gente deve descartar da nossa vida. Tudo que foge, que eu falo assim, que são coisas mundanas, né? Por exemplo, hoje em dia a gente vê muitas questões que é princípio do Senhor, na palavra de Deus, que estão sendo distorcidos. As pessoas estão normalizando, estão falando que é normal, né? Algumas coisas que estão acontecendo no mundo, eles estão normalizando e estão vivendo a vida como bem entende, como bem quiser, e a gente sabe que não é assim. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e que Deus possa abençoar as nossas vidas, a criação dos nossos filhos, né? Os nossos filhos são bênção do Senhor. Quero dizer outra coisa, não abra tua boca para dizer que o teu filho é atentado, o teu filho é desobediente, o teu filho é isso, o teu filho é aquilo. Jamais fale isso. Nós temos que dar liberar palavras de bênção para os nossos filhos. Nós temos que, se ele fazer uma birra, fazer uma desobediência, a gente tem que virar para esse filho, você não é assim, você é uma criança obediente, isso não comporta, esse comportamento não combina com você. Ou seja, nós temos que mudar a nossa forma de dizer, né? A boca da gente, ela vai proferir palavras de bênção como de maldição também. Então, que nós vamos ter direcionamento do Espírito Santo para conduzir os nossos filhos debaixo da bênção do Senhor, tá bom? Então, que Deus possa abençoar a vida de todos nós, no nome de Jesus.